quantas decisões hemos deixado de tomar por medo? Que harias hoje se o medo não tivesse voz em tu vida? Em que áreas de tu vida estás sobrevivendo em vez de viver? Que decisões está postergando solo por medo? Que te ha quitado el sueño por las noches? Eso es la realidad de muchas personas. Bueno, y todos nosotros, en alguna vez na vida, sentimos miedo, tenemos que enfrentarlo, porque la verdad no está en sentir miedo, sino como enfrentamos, como lidiamos con este sentimiento que muchas veces nos deja como que atrapados, ¿no? En muchas situaciones. Y estoy aquí con mis amigas, porque com ellas, obviamente, Dani, Bruna e Maína. Sejam bem-vindas aqui. Gracias. E hablando sobre o medo, ¿cuántas são as pessoas que deixam de fazer as coisas em sua vida? Porque por el medo é um sentimento que todos nós é inerente ao ser humano, não? Todos nós temos medo em alguns momentos de nossa vida, pero lo que marca a diferença é a maneira como atuamos frente a este medo, ¿no, Dani? Es verdad. Y muchas de las veces la persona, ela pode ter muitos medos, não? Há pessoas que nos está vendo neste momento e tem um medo, está com medo neste momento. Medo porque a lo mejor recebeu um diagnóstico médico, medo porque está com uma pessoa em fase terminal, está com medo de perder esta pessoa. Há pessoas que têm medo de sair de um relacionamento, não? Quantas pessoas estão em um relacionamento a hora que vê que não está saindo bem, que não está saindo nada bem, está sofrendo, pero tem medo de sair desse relacionamento. E outras também que já se relacionaram no passado e nunca não foram felizes, tiveram muitos problemas nestes relacionamentos e cargam adentro de si um trauma e já não querem mais relacionar-se com nadie mais. Já disse, é que não fui feliz, não consegui, não sei, não me funciona. Então, é melhor quedar sola. Exato. Você vê que eu também posso falar por experiência própria. Hasta comparto com minhas companheiras, porque eu passei por uma situação assim, porque eu vivi um relacionamento, não, um noviazgo de 5 anos muito doloroso. E eu tive medo. Eu via que não estava saindo bem esse relacionamento, pero eu tive medo de sair desse relacionamento por quererlo muito, não? Eu não conseguia imaginar minha vida sem esta pessoa. Então, aunque eu veia que me estava fazendo mal esse relacionamento, que não era da vontade de Deus, pero eu não queria sair desse relacionamento. Eu tive medo. Pero eu tomei a decisão e consegui sair. E depois vino o medo de volver a relacionar-me outra vez, porque às vezes passa isso também. A pessoa, quando sai de um relacionamento doloroso, ela tem medo de volver a relacionar-se. Eu pensava, e se me equivoco outra vez? E essa é a realidade, não, Dani? Há muitas pessoas que nos estão acompanhando e realmente pensam isso. Mulheres que têm tudo para ser felizes, pero por el hecho de haber elegido algo en su pasado que no le fue bien, que no le pasó bien, esta persona sigue con este miedo y esto va generando, y si ella entra en una relación de esta manera, no va a funcionar nuevamente. Así es. Hasta me acordé de mi juventud. Eu passei por algumas situações bem complicadas em meu hogar e às vezes essas jovens que nos estão assistindo, quizás miram isso em sua mamá e seu papá. Meu papá era um excelente padre para mim e minha irmã, pero com minha mamá, era terrível. Tinha traições, ele tomava, então eu mirava este conflito e quando era jovencita eu pensava, que eu não me vou a casar, jamás. Eu não vou viver o que minha mamá está vivendo adentro do lugar. Então eu pensava, não vou casar, vou enfocar-me em meus estudos, vou estar trabalhando. Claro que depois fui crescendo e entendi o que é o verdadeiro amor, consegui compreender o que é ter uma união familiar diferente, não, com Deus entrando adentro do lugar, e aí cambiou. E meu esposo que foi bendecido, não? Porque senão aí nos encontramos, ok, minha mente cambiou. Pero a princípio, quando me perguntavam, eu dizia, jamás, eu não quero, porque eu vou viver outra vez a mesma situação que minha mamá está vivendo.
era o quadro que eu tinha mirado em minha juventude. E às vezes elas miram isso, e isso traz este medo. Este medo eu só consegui vencer quando eu entendi que isso não é uma realidade. E não é assim que Deus vê o matrimônio, não é assim que Deus vê o amor. Então, quando eu encontrei isso, aí cambiou. A minha forma de actuar cambiou. ¿No? Sí, y hablando de eso, yo también, yo creo que muchas de nosotras, ¿no? Yo también en el pasado yo pensaba lo mismo, porque veía muchas mujeres, personas incluso de mi familia, que vivían también esta misma situación. Entonces yo pensaba, no voy a casarme nunca, porque mejor estar sola, estar bien. En mi cabeza yo pensaba así, voy a estar bien, porque si yo me involucro con alguien y cómo voy a lidiar con estas situaciones, y tenía este miedo. Yo no creía que era posible ser feliz con una persona. Entonces el miedo, muchas mujeres lo tienen en su vida y él atrapa literalmente y no deja a la persona avançar quando ela siente isso, não? E às vezes, um exemplo, ela encontra uma pessoa que vai ser ella feliz, não? Uma pessoa, ela termina um relacionamento, pero depois de um tempo encontra uma pessoa boa para ella, pero por ter este medo, ella deixa passar, não? Esta oportunidade de recomeçar, de ter uma família, um relacionamento diferente por este medo, não? Por essa voz que habla dentro de ella que ella não pode ser feliz uma vez mais. Exatamente. E para enfrentar este medo, nosotros tenemos, bueno, la fe es la única arma, ¿no?, que tenemos para que este miedo, nosotros podemos lutar contra ese miedo, enfrentarlo de manera efectiva. Y a veces la persona piensa, por ejemplo, conmigo eso me pasó a mí. Yo conocí realmente la verdad de la palabra de Dios, conocí a Dios. Dios me fue quitando todos estos miedos que yo tenía. Entonces uno se mira diferente. Cuando nosotros conocemos lo que está escrito en la palabra, nosotros sabemos que Dios, hay muchos y muchos versículos en la Biblia diciendo, no temas, yo soy contigo. Entonces nosotros nos apoderamos de esta palabra y conseguimos salir adelante. Pero algo importante que me gustaría mencionar también, que muchas personas piensan, una vez que yo vencí el miedo, bueno, nunca más lo voy a tener. Se terminó, pero tenemos una triste noticia, no es así, mi gente. Muchas cosas, como estábamos mencionando de relacionamientos, entonces nosotras vencimos esto. Entonces ya hoy somos casadas, tenemos un matrimonio bendecido, entonces vencimos a esta parte. Pero ¿cuántas son las cosas que a veces nosotros nos deparamos con lo desconocido? Sea en cualquier área de nuestra vida. A veces una mala noticia. Todo está bien. Todo está bien. Nuestra vida está yendo así muy bien. Y de repente viene una noticia. Y esa noticia, cuando la recibimos, es imposible que usted... no pasa nada. Dependendo del grado de la noticia, del grado de la situación que vivimos, el miedo ya viene. Y ya vienen los pensamientos. Sí. No, y yo ya viví eso y ya me voy a exponer aquí, a ver, ya me siento en casa, entonces me voy a exponer. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí en este país, hace 15 años atrás, mi esposo me dijo así, Maína, tenemos que sacar nuestra licencia de manejo. Ahí yo, ok, dale, vamos a sacar la licencia. Hice las pruebas, los exámenes, eso, todo bien. Cuando llegó en el día del examen práctico, no sé qué pasó, que me vino en mis pensamientos una explosión de pensamientos y empezó. ¿Y si la persona te habla inglés y tú no sabes? Porque mi español ya no era muy bueno. El inglés entonces no existía en mi vida. Y empezó los pensamientos. Si viene, ella te habla y tú no sabes contestar. E se tu vas e não logra, como tu vai dizer a tu esposo? Será que ele se vai quedar triste? Não, ao ponto de chegar e dizer assim em minha mente. E se tu passa, está nerviosa, passa por la carretera, vem um peatão e tu atropela o peatão. Eu disse, não, calma. Cria todo um cenário. Deus mío, eu vino las setas em minha mente. Isso eu comigo mesmo, nadie me dijo isso. Pero foi o medo del desconocido, o medo del nuevo. Pero, graças a Deus, eu tenho meus refúgios quando acontece isso. De pronto, eu disse assim,
basta, vou a orar. Aí eu fui, hice uma oração, falei para Deus de mis angústias. Deus, eu estou com medo, não sei como vai ser, me ajuda, puse para fora, porque é isso, Deus é nosso refúgio, a fé é nosso refúgio. E ok, entreguei, a añadí assim, se puedes, alguém que habla espanhol, para mim, iba a ser perfeito, pero que seja como quiera. E fui allá. Quando hice, vino na China. Aí eu vi que já o espanhol não ia ser, pero a senhora me ajudou. Estive aí e graças a Deus não passou nada, passei e consegui vencer, pero eu sei que quando vem isso, se alimentamos estes pensamentos, este medo, imagina, há 15 anos atrás, eu hice isso. Se eu não vencera, eu não ia ter minha licença de manejo hasta hoje. Quizás hoje ia ser mais difícil de eu sacar a licença, porque eu não hice aí atrás, eu não venci, eu não combati. E a fé nos hace isso, não? Ela nos dá este poder, esta seguridade para solucionar as situações. Não importa o que seja. E nós sabemos que há pessoas que passam por muitas situações que o medo está aí. Às vezes, por exemplo, esta situação, a pessoa chega ao país, não tem seus documentos todavia, não tem como, queda mirando as notícias. As notícias muitas vezes a pessoa, ai Deus mío, que me vai passar agora? Que vai ser de minha família? Que vai ser de meu filho? Então são situações muito complexas que as pessoas enfrentam e às vezes não sabem lidar com isso. E nós, quando recorrimos à palavra de Deus, Ele nos dá este suporte, Ele nos hace ver a situação de maneira diferente. E como estávamos falando, às vezes vencimos uma situação, pero vendrán outras. E cada vez que vem uma situação, nós temos que enfrentá-lo, porque isso é o que faz a diferença. É a maneira que lidiamos com isso. E é muito importante a palavra de Deus, não? Porque hoje em dia miramos a tele, miramos todo, sempre vêm notícias para nos trazer este medo, não? Medo do futuro, medo de lo que pode passar no país que estamos, pero quando recorremos à palavra de Deus, nos llenamos desta fé, que se Deus está em nossa vida, aunque tenhamos esse medo, vencemos. Exatamente. Incluso ustedes que nos están acompañando, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas ahí, suscríbanse a nuestro canal. Nosotros estamos aquí para eso, para ayudarle y queremos saber cuáles son sus principales miedos, qué es lo que impide usted de seguir adelante. Usted ya venció. ¿Cuáles los miedos que usted ya venció? Deje su experiencia, cuéntenos, porque nosotros, así que terminamos el programa, queremos leer todos. Sí. E vai falar algo, yo de Cornélio? Não se preocupe. Eu estava comentando que, como Maína dijo, não? Ela passou, porque às vezes essa pessoa, ela está nos vendo neste momento e ela habla, estou passando por essa situação, estou com medo de tomar uma decisão em minha vida, estou com medo de uma mala notícia que recebi, estou com medo de uma pessoa que está enferma e tenho medo de la pérdida, não? Então, que hago? E como Maína, ela comentou algo que me chamou a atenção e foi o mesmo que passou comigo, não? No momento da desesperação, do medo, que é isso? Ella simplesmente orou e entregou nas mãos de Deus. E é isso que essa pessoa que nos está vendo neste momento tem que fazer, não? Porque quando oramos e entregamos nas mãos de Deus, buscamos a Deus, entregamos este medo, este conflito, essa situação nas mãos de Deus, Ele obra em nossa vida. E é exatamente que às vezes a pessoa ela faz totalmente ao contrário, não? Porque no lugar de ella confiar, ela se desespera. E o medo neutraliza a fé. E você estava falando hasta dos versículos que disse não temas, não? E estava me recordando daquele versículo que disse não temas, porque eu te ajudo, não? Não desmais, porque eu sou tu Deus e Ele habla, sempre te ajudarei. Sim. Então, essa pessoa que está tendo medo neste momento, é só entregar todo nas mãos de Deus, confiar e Deus lá vai ajudar, verdade? Porque há coisas que nós não temos como controlar, não temos que fazer. Dependemos totalmente de este poder dele. Quando nós entregamos nossa vida a ele, confiamos em ele, esta palavra está justo aqui. Não temas porque eu estou contigo, não desmaye, porque sou tu Deus, que te esfuerzo, sempre te ajudarei. Então, não é a vezes, porque nós temos muitas pessoas a nosso entorno, às vezes amigos, pero nem sempre essas pessoas estão disponíveis para ajudar-nos. Pero aqui ele diz sempre.
no es solo a veces, pero siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué justicia más yo quiero? Sí. Que la justicia de Dios. Não, e é diferente. Quem provou de isso sabe o que é nossa alma está tranquila. Porque quando vêm essas aflições, parece que está assim, fazendo algo em nossa mente, em nosso corpo, em nosso coração. Mas quando vem esse refrigério, é como se sacar um peso de adentro que às vezes um amigo não consegue, a pessoa que mais te ama, às vezes até mesmo o esposo que te ama, que te quer, não tem este poder de la palavra de Deus hablando, tranquila, eu sou contigo, Sim. tranquila, as coisas vão sair bem, tranquila, eu estou em el controle. Isso em meio de los problemas, em meio de las situações, parece que vem e nos abraça e nos conforta, porque é isso que nosso Deus hace, não? Y la mirada que tenemos que tener, la mirada en la palabra de Dios, en Dios está con nosotros, porque me acuerdo incluso del pasaje que dice que los discípulos estaban, ¿dónde? En el tempestad. En la Tempestad. Es muy fuerte. Pero ellos estaban con miedo, Sim. pero ellos se olvidaron de algo extremadamente importante. ¿Quién estaba allí con él? Senhor El Señor Jesús. Senhor Jesus. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra vida entregue en las manos de Dios, Él va a estar siempre con nosotros. En medio de las tempestades que todos nosotros pasamos, ya pasamos, a veces están pasando o van a pasar. Pero cuando Él está con nosotros, nosotros podemos vencer a todo. Sim. Todo, nada se pone complicado, nada se pone difícil. Y Él puede sacar, el único que puede sacar ese sentimiento que a veces no nos deja ver lo que está sucediendo, no nos deja ver que Él está ahí. Él está ahí listo para ayudarnos. Sim. E às vezes, essas pessoas que nos estão vindo, elas oram, não? Entregam a Deus o problema, pero não têm essa paz, essa tranquilidade, siguen com o medo porque quedam mirando muito, não, para o que está passando. E eu creio que foi isso que passou com os discípulos. Jesus estava ali, pero quedaram mirando para a tempestade. E assim às vezes passa com nós outras também. Tenemos a Deus, tenemos a fé, a palavra, pero quedamos mirando para a situação, para o problema que estamos passando e não usamos a fé, não confiamos em Deus. Incluso eu me acordei de isso, não? De la palavra de la tempestad, quando eles estavam aí em la barca e Pedro também saiu, não? Os discípulos, quando miraram Jesus vindo, eles disseram assim, Deus mío, o que é isso? É um fantasma? O medo vino e ao invés de eles falar assim, graças a Deus está vindo nossa salvação, está vindo alguém para recorrer ou para nos sacar desta situação, eles miraram o medo, isso eles mirar para o lado malo. É um fantasma, agora sim que está passando. Então, às vezes, o medo hace isso, não? Hace nós outros mirar a situação de uma forma empeorando aún mais do que já é. E às vezes pode mirar por um lado positivo, não? E recordando também quer falar? Sim, E recordando também de Pedro, não? Que ele estava caminhando sobre o mar. E quando ele teve medo, ele começou a hundir-se, não? Ele mirou o que estava sucedendo ao seu redor. Exatamente. E estávamos falando também antes de começar que há pessoas que nos estão vendo que hasta têm medo de se entregar para Deus, verdade? Ele está tanto tempo na igreja e todavia não se entregou para Deus porque tem medo de deixar suas malas amistades, de sacrificar sua vida para entregar-se a Deus. Então, hasta dentro da igreja, há pessoas que todavia estão há muito tempo na igreja, pero não se entregam porque têm medo. Algo passa dentro de ella que não sei, que la prende, não lhe deixa ver que esta entrega é algo maravilhoso, que ela vai liberar de tudo isso, não? E é uma coisa tão tranquila. Às vezes nós outras estamos sempre atendendo as jovens da igreja, às vezes isso passa muito com as jovens. Elas têm medo de deixar o mundo, de renunciar, não? Pero quando a gente entende que não há coisa melhor do que estar na presença de Deus, de renunciar a tudo isso que ela está para poder servir a Deus, não? Então ela toma a decisão, não? E aproveitando também, eu queria, porque eu comecei a falar dela relacionamento, não? Cuéntanos. Que foi nessa história aí? De mulheres, não sempre um tema e outro, pero para concluir, não, que eu havia falado, quando eu venci
este medo e simplesmente entreguei as manos de Deus, Deus me bendijo. E hoje, graças a Deus, eu tenho um matrimônio bendecido, não? Já vou cumprir agora 20 anos, agora em abril. Ahora, imagine se você quedara como que, ai, não, eu tenho medo, é melhor quedar assim. Estaria solita hasta hoje. Não? Exatamente, é o que eu penso muito. Às vezes, uno mirando atrás, você vê que naquele momento que eu tomei aquela decisão, eu tinha muito medo de lo que ia passar. Pero eu quedo pensando, se eu mirando atrás, se eu não hubiera tomado essa decisão, se eu não hubiera salido desse relacionamento, se eu não hubiera conhecido, porque às vezes uno tem um pensamento, um desejo, pero lo mejor sempre é o que Deus tem para nós outros, não? Então, minha cabeça, em aquele momento, lo mejor era aquela persona. Pero não, Deus havia me mirado e falado, não, hija, não é ele não. Não, e sim, minha esposa, não? Que foi lo mejor que Deus me deu. E lo mejor. Então, como é importante entregar nossos medos em mão de Deus. Todas as vezes que estamos passando por alguma situação, que viene el miedo, como já dijimos, sea una noticia, lo que sea que le aflige el alma. Sabe aquele medo que você diz, ai, que hago agora? Deus mío, seu coração parece que vai destroçar, parece que el piso, não salió, você não sabe onde, que hago agora? E neste momento, especificamente neste momento, você tem que recorrer a Deus. Você tem que entregar-se a Deus, buscar dele, porque ele é certo que só ele tem este poder de sacar este medo de dentro de ti. Ele e nadie mais. E é algo tão lindo que entregamos todas as angústias, as preocupações, só coisa mala, preocupações, angústias, medos, e ele vem com a paz, ele vem com a alegria. É lindo ver uma pessoa que, em meio de problemas, está com a cabeça erguida e dizendo, vai sair tudo bem, as coisas vão estar bem, Deus é comigo. Hasta é de assombrar-se assim. As pessoas de afuera nem conseguem entender o que passa. Mas esse é o poder de ter Deus com nós outros. E é isso que usamos. Quando vem, ok, levantamos a cabeça e seguimos adelante, sabendo que Deus é com nós outros. E isso nos hace fuerte. Esta fé nos hace fuerte. Esta fé nos move, não? Nos levanta de qualquer situação. Porque vamos sempre, mientras estamos vivendo neste mundo, sempre vamos enfrentar situações que nos vão a hacer com que o medo venga. Pero enfrentamos ele e vencemos. E vamos a vencer, porque com ele todo é possível. A Bíblia diz que todo é possível al que crê. Então, não há nada, não há medo, não há sentimento, não há nada que se pueda vencer por medo da fé. A fé vence tudo, a fé é capaz de cambiar todo. Então, este medo que vem, nós já lo rechazamos de imediato quando isto passa, não? E é algo que temos que fazer todos os dias, não? Em coisas pequenas, grandes, todos os dias vamos a passar por situações que va a venir el miedo. Pero a través de la fe, de la palabra de Dios, vencemos este miedo. E nos quedamos fuertes, não? Sim. Quando nós hablamos com Deus, quando nós leemos todo o que está escrito e creemos nesta palavra, nós nos ponemos valientes, al imediato. É como se o problema que era grande, ele se torna chiquito. Nós miramos de arriba para baixo, esse problema é chiquito. Então, isso é maravilhoso quando vivimos esta vida com Deus. Sim, e quando oramos a Deus, às vezes uno chega naquela situação de desesperação, de medo, pero quando a gente entrega todo em las manos de Deus, ela sai dali com um valor, com uma valentia, com aquele desejo, com aquela força, não, e disposição de que não, eu vou passar por isso e vou vencer, não? Então, é o que Deus faz com nós outros. Como Maína falava, Deus é maravilhoso, é muito lindo a obra de Deus em la vida de uno, quando deixa ele medo a um lado e empieza a crer em la palavra de Deus. É verdade. E a pessoa não precisa preocupar-se, porque às vezes uno pensa assim, ai, eu sou débil, porque sempre tenho medo, pero o medo vem para todos. Então, uno a vezes, hasta mesmo el mal viene e empieza a dizer, mira, tu tienes medo de hacer isso, tu não haces bem isso. Então, isso viene, é natural, pero la fé é o que te hace hacer a diferença. Então,
cada vez que eu me acerco, por exemplo, se algo me hace bem, eu quero estar cerquita. Se eu tenho uma amiga que me hace bem, eu quero estar com ela sempre. Assim é a fé. A fé, Deus nos hace bem, nos mueve, nos ajuda. Então, quanto mais cerquita eu estiver, quanto mais eu meditar em la palavra, quanto mais eu orar, quanto mais eu me conectar com Deus, quanto mais eu ir, quizás, a la igreja, escuchar a voz de Deus, me involucrar em el mundo espiritual, esta força vem. Esta força que allá fora nadie, né, conhece, allá fora eles não dão muito valor, mas se uno põe atenção e dedica-se a isso, esta força vai generando-se adentro de uno, não? É como nosso corpo, não? Se não alimentamos de coisas malas, nos vamos a enfermar. E lo mesmo é com nossa fé, não? Porque a fé é esta arma poderosa que temos para sempre recorrer a Ele. Não é como que algo que está distante de mim, não é algo que eu la tenho em minhas mãos. Por isso é muito importante nós buscarmos a esse Deus, confiarmos em tudo o que está escrito, porque esta palavra é verdadeira, ela não falha jamais. Sim. Todo pode falhar, pero esta palavra não falha. É. E às vezes uno pensa assim, não, pero eu não tenho fé. Sim, tu fé não precisa ser grandota, não precisa ser enorme, não se preocupa, se for chiquita, como um granito de mostaça, já basta, já é o suficiente. Para hacer el milagro acontecer, hacer com que todo sea nuevo, sea diferente. E bueno, hablando deste medo, quero deixar-les um versículo que diz assim: porque eu sou tu Deus, quem te sostiene de tu mano derecha e te dice, no temas, eu te ajudo. Um versículo mais, falando disso. Então, Deus está sempre aí para nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Então, haga isso, entregue seus problemas em las manos de Deus, porque certamente todo o que está passando em sua vida será solucionado, porque esse é o poder de nosso Deus. E não se olvide de deixar seus comentários, suas perguntas, se querem, lo que querem na experiência para contar-nos, estamos ansiosos para ler, e nós estaremos aqui todos os dias às 6 da tarde, junto com vocês, para falar muito mais da fé e como descomplicar a vida da mulher, como fazer com que Deus seja o centro de todo em nossa vida. Então, esperamos vocês aqui conosco uma vez mais. Suscríbase ao nosso canal também para participar conosco. Um besito a todas e nos vemos. Bem.